água ao vinho. Oi, eu sou a Diana, sou fotógrafa e apaixonada por histórias. E eu sou a Anne, editora de vídeos e amo processos criativos. Esse é Da Água ao Vinho, o podcast sobre o universo criativo, os bastidores do empreendedorismo feminino e o que acontece quando a gente decide fazer acontecer. Às vezes leve como a água, às vezes intenso como o vinho. Oi, estamos aqui mais uma vez. E agora, temáticas de Natal, que é o nosso tema de hoje. Ai, um tema que eu adoro muito. Falaremos de Natal, falaremos de metas. Hoje é dia 23 de dezembro, então é o nosso último episódio desse ano. A gente vai continuar publicando quinzenalmente no próximo ano, mas vamos começar, então, já que é um tema que eu sei que você é encantada, apaixonada, não à toa trouxe as canecas natalinas dela. Vamos começar contando o que é o Natal para ti. A gente sabe que ele tem significados diferentes para muitas famílias, então esse vai ser um episódio meio reflexivo, meio pessoal, meio parecido com o nosso primeiro episódio, que falamos mais de nós do que de alguma pauta específica. Então conta pra mim, pra gente, o que é o Natal pra você? Ai, pra mim o Natal é família, é conexão, é magia. Eu acho que uma das coisas mais legais sobre o Natal é que ele não dura um dia só. Ele dura, pra mim, uns 2 meses. Começa ali no final de outubro. Eu faço aniversário dia 11 de outubro. Então, acabou meu aniversário, eu já começo a ficar natalina. Então, acabou o Dia das Crianças e eu já me sinto natalina. Eu acho que Natal é muito... Me traz essa reflexão da infância. Eu tenho muitas memórias sobre o Natal da minha infância, então por isso que é uma coisa que conecta muito pra mim com a minha família. E pra ti? Pra mim também, muito família, até porque, não sei na casa de vocês, mas o Natal é aquela coisa do vamos nos reunir na casa, daí cada um, né, a casa da avó, na casa da tia, na casa da mãe e tudo mais. Então é 100% um momento família. A questão da minha família, eu acho que estatísticas do Data Anne da minha cabeça, é que as famílias têm seus subnúcleos, né? Então eu passo a ceia do dia 24 com o maior núcleo da minha família, o meu pai faz aniversário dia 25, então eu almoço com ele, então tem é uma celebração, não desde outubro, como a minha amiga aqui, mas ela rende também, é um momento da gente se reunir em volta de uma mesa, graças a Deus, com fartura, desejar coisas boas. Para mim, inclusive, o Natal tem mais um apelo mágico e de prospecção do próximo ano do que a própria virada do ano. Sim, eu acho também. Que realmente tem uma aura diferente, não sei, na galáxia e tal. Não à toa que estamos até bem natalinas hoje, gente. E eu acho que além dessa... Vendo você falar, né? Você passa o Natal na casa... Geralmente na casa da sua avó. E a minha avó também era essa ponte. Essa base, assim, que as pessoas se reuniam na casa dela. Então, e ela fazia questão de transformar o Natal nessa coisa mágica que eu tenho até hoje. E daí, tô falando ali, pensei, nossa, o Natal hoje é na minha casa. Os últimos 2, 3 Natais que a gente passou sem a minha avó foram na minha casa. Importante. Eu nunca tinha reparado isso. E pra mim isso é muito especial, porque eu enfeito toda a minha casa, todo ano a gente tá sempre movimentando isso. Eu gosto de receber as pessoas, de arrumar uma mesa bonita, uma mesa farta, como tu disse. Então, e hoje o Natal é na minha casa. Eu achei isso, nunca tinha reparado pra pensar que era na casa da minha avó, que não está mais aqui. E hoje tem sido na minha. Incrível. Que lindo, né? Muito lindo. Porque o natural, desculpa, mas porque o natural seria, sei lá, ir na casa da minha mãe e tudo mais. Mas geralmente a minha mãe tá na minha família, na organização da minha família, o natural seria ir na casa dela. Mas hoje, geralmente ela tá trabalhando e tudo mais, então quem cozinha lá em casa é o Thiago, então ele prefere cozinhar em casa, eu gosto de receber, então juntou tudo isso e acabou sendo na minha casa. Muito legal. Nossa, é lá na minha avó. E como que é a dinâmica na tua casa? Eu tenho uma história muito interessante pra contar em relação... Porque é muito disso, né? A gente se reúne para comer. Chama uma amiga pra comer uma pizza, tomar um vinho. E o Natal é aquele grande momento, né?
Na tua casa, você falou que o Thiago cozinha, mas as outras pessoas trazem prato, como é que é? Não, acho que é a gente que faz tudo. Geralmente Legal. a gente, sei lá, cada um colabora, eu compro o peru, daí o Thiago cozinha. Ah, legal. Sabe? Tipo, eu vou fazer, a não ser que tenha uma sobremesa que alguém vai fazer e tal, mas geralmente é tudo organizado ali em casa. E na de vocês? Então, na minha casa, normalmente, até almoços de domingo, assim, né? Lá na minha avó, cada um leva um prato. Uhum. Eu não cozinho, gente. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu não cozinho. Eu não tenho interesse. Não tenho vontade. Nunca precisei cozinhar. Minha mãe cozinhou pra mim. Meu pai cozinhou pra mim. Meu marido cozinha pra mim. Mas Se eu também não precisar cozinho. sobreviver, eu sobrevivo. Isso. Mas, vou trazer aqui um contexto. Eu até vou botar esse vídeo aqui para as pessoas assistirem. Que a gente encomendou uma ceia de Natal. Que a ideia era, ninguém vai cozinhar. Encomendamos. A gente está em Balneário Camboriú, pra quem não é daqui. E a tal da ceia vinha de Itapema. Que é uma cidade aqui do lado. Vamos chutar aí 40 minutos alto. Ai, meu Deus. Não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. Imagina! Sabe quando a pessoa já tá abobada de tanto cansaço ou sono ou fome? Tava todo mundo abobado. Estavam pedindo pizza, nem tinha Meu pizza primo aberta. pegou um violão, fomos pra rua cantar. Cadê a ceia? Cadê a ceia? Eis que... Pi, o motoqueiro vestido de Papai Noel! Que demais! Chegou com a ceia, enfim, foi um evento, foi inesquecível. A gente nunca mais encomendou ceia de Natal. Mas foi muito marcante. Massa. Eu vou colocar o vídeo aqui para as pessoas verem. Ai, que máximo! Isso que eu acho muito legal sobre o Natal. É porque ele tem muitas possibilidades de criar muitas memórias. Sim. Cara, olha isso. Tipo, meu Deus, não seria mágico se ele não tivesse... Se ele tivesse chego no horário. Se ele tivesse chego com a roupinha dele de motoboy. Não, mas ele chegou no Natal, atrasado, buzinando e blá, blá. Foi incrível. Tem algum muito alimento legal. Que vocês... Porque na minha família a gente é meio padrão, assim. Não tem uma receita de família. Eu sei que... a gente não tem. Vocês não têm também? Não, a gente também não tem. A gente faz o peru gostam? ali, o Chester, e aí os acompanhamentos a gente vai diversificando. Legal. Mas não tem nada. O ano passado eu fiz médio, porque eu também não cozinho. Mas como eu viajei, a maioria das pessoas que nos assiste aqui nos conhecem, então eu vou falar que eu fui viajar para Paris e que era meu sonho e tudo mais, então eu queria trazer alguma coisa, alguma referência disso para as pessoas que iam fazer a ceia lá em casa, né, pra janta. Então eu tenho eu pesquisei uma receita de algum doce, eu queria doce, porque eu gosto de doce. Eu pesquisei uma receita de algum doce que fosse fazível, né, para uma pessoa que não cozinha. E eu encontrei uma que eu achei, esse eu posso pedir auxílio para as minhas universitárias. Que se chama La Bouche de Noël. É um tronco de Natal, que é tipo um rocambole. Daí a receita dele mesmo muda de casa para casa. O legal é que ele é um tronco. Agora eu não vou lembrar a história específica, mas aí eu pedi pra Nath, que é da Natália Silvestre Cakes, na NS Cakes, pra fazer a base pra mim, e eu só recheei como eu queria e decorei, enfim. Então eu não cozinhei, mas aí eu criei isso porque eu queria trazer algo especial, legal. Assim, dessa viagem, enfim. Porque croissant meio que, é diferente, é fácil comprar ali, mas eu queria fazer alguma coisa. Legal, então, hein? Aí eu trouxe essa coisa, tipo, eu queria compartilhar uma coisa que foi muito importante pra mim, de alguma forma ali. Legal, muito isso. Legal. Legal, porque né? Você reuniu um sonho, que foi conhecer Paris, com um momento memorável em família. Em família. Muito legal. Querendo ou não, você trouxe um pouquinho de Paris pra eles. Pra eles, exatamente. A partir das tuas mãos. Foi você que montou, você eu que fez. Montei, exatamente. Eu que decorei e ficou bem bonitinho. Que legal. Eu acho que como a gente tá gravando esse episódio no dia 25 de novembro, dá tempo de inventar alguma coisa, Dá né? tempo. Não sei o que A minha família vai achar super estranho se eu chegar com alguma coisa ela falando que eu fiz. Eles não vão acreditar. Mas tu pode fazer que nem eu, assim. Fazer um bolo. Não dá? Eu não... Ovo, arroz, pipoca. Minha pipoca não há nessa cidade. Eu nunca comi essa pipoca, Nicosta. Vamos marcar uma pipoquinha. Vamos marcar uma pipoca, um filminho. Vamos levar a pipoca pronta pro cinema. E
o que eu ia perguntar pra ti do Natal. Tu falou que daí vocês todos, cada um leva o seu Cada um leva um prato pra... pra compartilhar. Eu acho isso tão bonito, tão Thanksgiving, né? Meio de filme isso. Sim, cada um leva um prato. E é padrão, assim, tipo, por exemplo, agora, sábado, a gente vai se reunir e cada um leva um prato. É padrão. Sim, acho isso legal. Por exemplo, a minha tia faz uma torta de bolacha muito boa. Eu amo a torta de bolacha dela. Então eu já falaria pra ela, Ana, leva a tua torta. Sim. Né? Deve ter, assim, cada um, a minha especialidade é tal. Médio. A maioria de nós compra, né? Mas, por exemplo, a minha avó, a maionese, ela é minha avó. Isso. E, bom, acho que a gente também tem que falar aqui, além de Natal, de metas, né? Metas pro próximo ano. Mais um ponto em que a gente é muito diferente, como cada uma lida com metas. Você faz metas? Faz lista de metas? Como que você lida com metas? Como é pra você? Tô me sentindo Marília Gabriela. Olha aí, ó. Então. Eu não tenho metas, pessoal. Eu não tenho metas, eu tenho sonhos. Profunda. Então, como eu não consigo. Você diferencia sonhos de metas? Porque eu tenho essa classificação. Meta tem pressão. Eu não gosto de pressão. Eu sinto que se eu colocar ali uma meta, eu preciso alcançar aquela meta. E se eu não alcançar naquele tempo, da forma que eu queria, eu vou me sentir muito incapaz, frustrada. Então, eu não tenho metas. Eu tenho aspirações, assim, né? Não que eu não saiba pra onde eu esteja indo, ou qualquer outra coisa assim, né? Que é a mesma coisa que meta, com uma palavra menos... Uma palavra bonitinha, romântica. Diana sendo Diana, gente. Não, mas é porque eu sinto que metas, por exemplo, assim, ó, eu vejo metas, tá? Numa lista, isso aqui eu tenho que fazer, metas. Eu estudei marketing. Então, metas, eu não posso falar metas. A minha meta é... Vou falar uma meta que a gente tinha em comum. E você realizou essa meta. Que é aprender a dirigir. Sim. Era uma meta pra ti? Era uma meta pra mim também. Agora eu já fiquei pensando em outras coisas. E aí, era uma meta e o ano foi acontecendo e, enfim, eu não fui atrás dessa meta. Você realizou essa meta. Talvez por isso metas precisam de prazo e tudo mais. Né? Pega essa. Todo ano eu faço as minhas metas do ano. Eu tenho as metas de 10 anos pra frente, tenho. Mas eu preciso ter metas do ano. E às vezes elas mudam em fevereiro e tá tudo bem. Mas, por exemplo, esse ano eu tinha desculpa, entre metas e sonhos, tá? Uma meta, aprender a dirigir para realizar um sonho, que era ir pra Guarda do Embaú com meu marido, com meu cachorro. Então, acho que as coisas estão muito relacionadas. Eu diferencio a meta do sonho pela emoção que ela me traz. Por exemplo, agora eu tinha uma meta também. Comprar uma tela para trabalho nova. Cara, ela não me traz uma emoção, uau. Não, eu vou trabalhar melhor, performar melhor, tudo mais. Não era um sonho, mas eu precisava, né? Então, todo ano, como eu vou tomar a palavra aqui agora, tá? Dá licença? Por favor. Todo ano eu faço um mapa visual das minhas metas. E eu coloco não exatamente a figura da coisa em si. Exemplo que pode ser bobo pra você que já tem a sua geladeira em casa. Eu ainda não tenho minha geladeira. A figurinha de uma geladeira. Sim. Mas como é uma meta compartilhada, é uma meta minha e do meu marido. Eu queria uma geladeira com 2 portas dele, amor. Não vai dar. Daí a figurinha da geladeira, beleza, essa que vai dar. Vamos botar lá. Então, fica muito agradável de ver. E eu coloco sempre no fundo de tela do meu computador. Todo dia que eu ligo o computador, eu vejo as minhas metas. Então, quando esse ano tava passando, e eu fiz uma colagem da Daenerys do lado de um carro, pra eu ver que... E ela ama andar de carro, gente. A gente não tem carro, não pretende ter, nos próximos 2 anos, pelo menos. Mas agora todo carro que ela vê com gente dentro, ela quer entrar. Sério? Porque, enfim, se você acompanhou ou não, eu aluguei um carro por um tempo, a gente passeou, isso foi muito lindo, divertido. Mas enfim, então eu coloquei a carinha dela na janela do carro. Cara, eu preciso realizar esse sonho, eu quero. Sim. Tanto é que quando eu cheguei lá,
eu me emocionei, eu meu olho encheu de água quando eu vi ela entrando no rio. Tipo, Eu me emocionei com aqueles vídeos, eu me Sério? emocionei. Imagina tu lá vivendo isso. foi a realização de um sonho. Então, quando chegou ali, passada a metade do ano, eu vi que eu não tava avançando mais uma vez, que essa é uma meta que tá no meu painel há pelo menos 3 anos. Assim, A gente menos. compartilha desse. Aí esse ano eu falei, não, eu quero. Aí Sim. fui atrás. Fiz as aulas, encontrei uma professora, Sandra, maravilhosa. Fiz as aulas, aluguei um carro, aluguei Airbnb e fomos. Então, Arrasou. eu preciso muito de metas. Enfim, aí tem metas com pesos diferentes e é muito relativo também, Sim. né? Às vezes o que talvez seja grandioso para uma pessoa não é para outra. Por exemplo, falei para algumas pessoas que eu tinha um sonho de ir pra guarda do Imbaú com o meu cachorro. Ah, é sério? Ai, que... Mas tá tudo bem, esse é um problema da pessoa, não é meu. Eu tô super feliz que eu realizei esse sonho. Sim. Então, enfim, voltando aqui, eu trabalho muito bem com metas, funciona pra mim e eu faço dessa forma, um painel visual no fundo de tela do meu computador. Acho legal. Eu nunca fiz um painel visual. É legal, Assim, acho que achei talvez tu interessante. goste, porque você é muito visual. Sim. Aí eu deixo as fotos todas coloridas, conforme eu vou realizando, eu vou deixando elas preto e branco. Então fica uma coisa tipo novela, assim, sabe? Muito legal. Eu sinto, por exemplo, assim, na minha forma de funcionar, tá? Eu sinto que eu sou muito conectada com o universo. Tá? Vou filosofar aqui, tá? O jeito de Ana de ser. O podcast é Vou nosso. dar exemplos, tá? Vou dar exemplos. Vou dar exemplo do casamento que eu fui fotografar da Duda. Eu sinto que eu crio um sonho. Eu gostaria de fotografar um trabalho, assim, importante fora do Brasil. É uma coisa que desde que eu estava na faculdade eu pensava, poxa, que incrível que deve ser. Eu vi colegas meus, assim, tendo trabalhos incríveis e viajando e eu pensando assim, poxa, que lindo acompanhar isso de perto. Um dia eu também quero. Exatamente assim. Então, e aí, quando a Duda foi pedida em casamento, aí ela me convidou para eu fotografar o casamento dela. E no mesmo dia, mesmo dia que ela foi pedida em casamento e que ela me convidou, antes, quando eu acordei, tomei café, eu tenho umas cartinhas que são muito fofinhas, que tem mensagens positivas da vida, não são, na verdade, positivas, mas mensagens sobre a vida. E a cartinha que eu tirei era a cartinha do sonho, que o meu sonho estava muito próximo de se realizar. E esse sonho não era um sonho que eu ficava toda hora pensando, mas de alguma forma, por exemplo, antes, eu sempre gostei da França, sempre foi um lugar que eu tive muita vontade de conhecer. E aí então eu vou me preparar para esse caminho. Então comecei a estudar francês, comecei a preparar esse caminho para que quando o sonho chegasse eu tivesse ali um pouquinho mais preparada, que seria a meta, digamos assim. Então talvez o meu estudar francês fosse uma meta, eu aprender francês para me comunicar em alguns lugares lá com as pessoas, enfim. Aconteceu esse sonho, né? Isso, eu fui lá e fotografei e foi muito incrível, especial. Não tem palavras assim para descrever como foi lá e como foi perfeito por ser do jeito que foi, assim. O quanto eu me senti lá naquele lugar, quando eu tava em alguns momentos sozinha, assim, fui pegar meu computador e fui editar num cafezinho, toda encasacadinha, no frio, toda francesa. E eu tá lá, e o quanto isso me deixou transbordando, sabe? Eu me emociono toda vez que eu lembro desse dia, assim. Eu lembro que eu mandei um áudio pra Sofia falando disso, assim, falando, Sophie, eu tô realizando um sonho, eu tô aqui nesse espaço, eu tô aqui editando, mandei vídeo pra ela, e eu tô muito feliz, eu quero que tu cresça e tu realize todos os sonhos que tu tem. Enfim, foi tão lindo isso tudo. E aí o que eu queria dizer de tudo isso, eu sinto que eu vou muito num fluxo, sabe? Eu vou sentindo, as coisas vão acontecendo, eu vou vibrando lá na frente para que eu
realize. Uhum. E eu sei que cada coisa tem um tempo que precisa levar Sim. para amadurecer esse sonho, para esse sonho acontecer. Eu sinto que eu realizo muito mais do que eu imaginei realizar. Uhum. E que essa parte de metas do próximo ano, por exemplo, eu tenho uma meta de ler tantos livros pro ano. Eu não consigo fazer dessa forma, sabe? Eu preciso ir no meu fluxo, no meu tempo. Eu não me importo quantos livros eu vou ler, mas que eu leia livros que vão me acrescentar, que vão ser legais e que eu tenha proveito daqueles livros. Eu quero fazer tantos check-ins, não sei o que, de academia, sabe? Não, eu não consigo ser assim. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero ir na academia, eu quero frequentar o meu crossfit. Eu sinto que, pra mim, os sonhos é muito essa coisa mais subjetiva, assim, mas que eu vou caminhando na direção dele. Uhum. E daí metas me deixam ansiosa. Que é o contrário de ti. Sim, metas me estimulam. Pois é. Nesse sentido. Me estimulam muito e eu tenho claro o que eu quero, entendeu? Uhum. Como é interessante ser humano, né? Todo episódio a gente fica assim, né? Uhum. Eu acho, por exemplo, eu acho que o aprender a dirigir, né? Vamos trazer nisso, que é uma coisa que a gente tem em comum. E eu não fiz e tu fez. Uhum. O meu motivo, né? Acho que talvez isso também influencie. O quanto você quer essa coisa, né? Quanto você 100%. quer isso, quanto tu precisa, né? Se movimentar para realizar. E o que eu quero dirigir porque eu também não tenho carro também, a gente não pretende ter carro nesses próximos anos. Mas é fácil ali alugar um carro e pra eu passear com a Sofia, com o Thiago, e a gente ir em outras cidades aqui ao redor. Pra viajar, isso é o meu principal. Pra quando a gente for viajar, a gente possa conhecer de fato os lugares ao redor dos lugares que a gente for. Então não fique ali só preso ao transporte público que é de uma cidade para outra. Às vezes pode não existir tão fácil, né? Então são coisas que eu quero fazer. Enfim, e também uma coisa que é um dado de realidade super importante, que muitas coisas aconteceram no meu ano e que desmotivaram a fazer isso, como, por exemplo, a gente perder a Vicky. Sim. Então, as coisas acontecem. A vida acontece, né? A vida acontece e a gente vai mudando a rota a todo momento. Sim. Que bom que todo ser humano é adaptável para isso e tá tudo bem também. Eu tenho metas que eu não realizei, não vou realizar esse ano, eu não sofro, sabe? Eu boto pro próximo ano a própria do dirigir, assim. Eu tinha pelo menos 3 anos lá e não ia, de repente fiquei revoltada comigo. Falei, pô. Sim, eu acho que eu não sofro nesse sentido também, assim, tipo, tá tudo certo. Eu entendo o porquê eu não fiz, sabe? É o processo. Mas eu acho que em coisas mais simples, assim, tipo, sei lá, em metas, assim, numerais, eu acho que eu nem tenho metas numerais. Não sei se... Não sei, acho que eu não aprendi a fazer meta do jeito certo. Mas, pra gente fazer um episódio mais compacto, porque o anterior foi mais longo, vamos falar das metas nossas, do nosso podcast? Vamos. Tem claro quais são as nossas metas? Não, né? Não. Porque... eu tenho algumas ideias, tá? Vai ser um brainstorm aqui com vocês, galera, porque a gente nem conversou sobre isso. Isso. Mas basicamente o que é? A gente tá no 4º episódio do nosso podcast. Acho que uma meta que a gente pode traçar pro próximo ano é alinhar melhor o nosso formato, no sentido de que, beleza, testamos cenários, agora a gente escolhe onde que a gente vai gravar, check. A periodicidade eu acho que tá bem legal. Tá bem legal. Pro nosso fluxo, porque existe todos os bastidores da vida, do trabalho. Pra mim tá funcionando bem, vejo que pra ti também. Sim. Mais um check. Algo que eu gostaria muito de ter definido pelo meu perfil, né, gente? É um quadro, assim, sabe? Como no anterior a gente trouxe alguns conselhos,
Hoje a gente pode fazer algo no final também, determinar de repente algumas coisas assim, que eu acho que pode ser legal, umas orientações práticas, e manter o projeto. Eu acho que o maior desafio é esse, porque você bem sabe, eu tenho um período do ano que eu fico viajando por muito tempo, então é claro que a gente vai se organizar para deixar os episódios gravados anteriormente, e daqui a pouco a Diana vai viajar para a Europa novamente, por que não, em 2026. É isso aí, é uma meta. É uma meta. Posso... Vai? É isso, gente, entende? Tipo, a viagem. Meu, é um exemplo perfeito. A viagem quando a gente foi em 2024, que assim, ó, eu sou muito viajada, gente, eu fui 2 vezes. Uma para o casamento da Duda e do Giacomo, e outra que foi a viagem que a gente foi para ser turista, de família mesmo. Enfim, essa viagem em 2023, o ano de 2023, eu passei o ano inteiro. O ano que vem eu vou viajar. O ano que vem eu vou viajar. O ano que vem, falando pra família toda, ó. Mãe, tu vai querer ir? O ano que vem. Tiago, tu vai querer ir? Ano que vem. Sofia, ano que vem a gente vai viajar. Ah, se vocês não quiserem, eu vou viajar. O ano que vem eu vou viajar. Foi uma determinação muito forte, mas eu não via como meta. Eu acho que talvez seja isso. Eu via como um sonho, vou realizar, e é isso. E aí eu trabalhei muito focada nisso, porque o ano que vem eu vou. Eu defini que eu ia e aí eu fui. E aí quando a gente estava lá, então não sinto que foi assim, é uma meta que eu preciso realizar essa meta, entende? Tá? Mais ou menos, né? Tô tentando te convencer de algo que não. Tu tá tentando se convencer que tu não tem meta. Não, eu tenho metas, mas acho que não estão no papel. Talvez seja tá isso. Tudo bem? Tá tudo bem, né? Não está no papel e numa lista. Na lista eu não tenho, mas na minha cabeça tá ali. E pro podcast, voltando, sim, eu acho que uma meta é manter o podcast pra mim. As outras coisas são checks que a gente vai fazer, eu acho que é mais tranquilo. Sim. Eu acho que daí se eu for falar algo mais, assim, eu gostaria que a gente tivesse lá o cenário bonitinho estabelecido, organizado pela gente com a nossa cara. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva a ter essa estética bem definida e desenhada. Então isso é uma coisa que eu gosto. E a principal de todas é que a gente siga nesse fluxo que é muito gostoso. Que eu me sinto, às vezes, pressionada por mim mesma, de fazer as coisas muito... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e deixar tudo organizado certinho e tudo mais. E tu me trouxe essa tranquilidade de que, cara, isso aqui é nós, do nosso jeito, como a gente conseguir, tá tudo bem, tu não precisa te entregar 110%. Tu entende que essa época é muito difícil, tanto pra mim quanto pra ti, mas foi essa recepção, assim, essa troca pra mim foi fundamental. Então, que a gente siga mantendo eu pra você e você pra mim, isso que tá... Que sempre foi, né? Não é uma coisa difícil, mas... Não, mas é que agora a gente tem um projeto. Exatamente. Não é só a nossa amizade, é um projeto que a gente tá dedicando o nosso tempo, que é muito precioso, que a gente tá unindo nossas ideias e que a gente tenha muitos frutos incríveis que talvez a gente nem possa imaginar, mas que cheguem desse movimento que a gente fez e que outras pessoas também se sintam tocadas e motivadas a seguirem com os projetos e sonhos delas. Sim. E falando em outras pessoas, se encaminhando para o final desse episódio, vamos deixar uma palavra de fim de ano para essa galera que está ouvindo a gente. Sim. Eu vou começar, vou dizer uma palavra que foi, eu acho que uma palavra que me pegou muito nesse ano em alguns momentos e com algumas pessoas ao meu entorno, que é resiliência. A gente sabe que todo ano pode vir de uma forma muito leve ou com muita pressão de que, nossa, não aconteceu em 2025, tem que acontecer determinada coisa em 2026. Não, necessariamente. As coisas podem mudar no meio do caminho e tá tudo bem. Esse é o ciclo da vida, né? Porque você planeja algo que vai acontecer de cabo a rabo, exatamente, e esteja aberto ao novo, esteja aberto ao que o mundo tem a te oferecer. Eu acho que a minha palavra
Eu gosto muito de resiliência, eu acho que resiliência é uma palavra que guia a minha vida, assim. Eu gosto muito. E eu penso que movimento para esse eu desejo, sabe? Pra gente e para as pessoas que estão nos ouvindo, que o movimento não nos deixa parar, o movimento ele nos leva adiante. Ninguém tá falando de corrida, ninguém tá falando de, sabe, de velocidade, mas que a gente siga se movimentando para que a gente realize cada vez mais, para que vocês realizem cada vez mais, para que vocês coloquem para fora projetos que vocês tá ali guardadinho na gaveta, uma hora eu vejo, para que vocês olhem para vocês, para o negócio de vocês e vejam o quanto que vocês fazem muda o entorno de quem está perto de você, seja na própria nossa família, né? Sim. O que eu faço, eu vejo como o que eu faço, a forma que eu faço, influencia em quem a Sofia é. Então eu acho que em quem a minha família é também, no que a minha família acredita, no que eu acredito. Então a gente siga nesse movimento mesmo, sabe? Que a gente não pare. Acho que essa é a minha palavra. Então tá, gente, até 2026. Até 2026. E não esqueçam de nos seguir, compartilhar, comentar, avaliar. Escrevam aqui também se vocês têm alguma sugestão de assunto. A gente vai adorar saber. E vamos fazer mais um brinde, né? Porque Sim. 2026 tá aí e que a gente siga realizando. Viva!